Bom dia, bom dia. Mais um dia para nós, né, pessoal? Uma quinta-feira especial, um feriado de Corpus Christi, né? Que a gente tenha muita reflexão nesse dia, muita paz, muita harmonia em nossos corações e que a gente está tentando melhorar. Já que a gente está tentando melhorar, vamos refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes do dia a dia, né? E vamos lá, com nossos grãozinhos no caminho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho hoje nos traz o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles sobretudo que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, à qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, vamos aproveitar o nosso tempo aqui, a nossa caminhada aqui, tirar de nossos corações toda maldade, todo egoísmo, né? Toda vaidade e toda animosidade que a gente tenha contra qualquer pessoa, contra qualquer de nossos irmãos que estão no nosso caminho. Vamos evitar fazer novas dívidas, para que a gente não tenha que pagar lá na frente mais uma dívida, né? Vamos perdoar, vamos relevar tudo que é feito de ruim contra a gente, porque tudo vai ser resolvido no tempo certo. O que foi feito contra nós de ruim, nós temos que aceitar, agradecer ao Pai pela provação e perdoar. É um ato de caridade, é um ato de amor. O perdão é um ato de amor, né? Então vamos perdoar, para que a gente não leve daqui nada que possa manchar o nosso espírito, né? E vamos evitar prejudicar qualquer pessoa que seja, por atos, por pensamentos, por palavras. Vamos evitar, né, causar dissensões. Nossa missão como cristão é apaziguar, é levar a paz, levar o amor, e não levar a raiva, a animosidade, né, a mágoa para onde a gente for. Vamos evitar isso para a gente evitar ter que voltar à Terra um dia para pagar alguma coisinha que ficou para trás, porque daqui nós não sairemos
enquanto não estivermos completamente quites com as nossas dívidas espirituais. Tá certo? Nossa leitura de hoje do Livro dos Espíritos é no capítulo 4 já. Princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. A questão 60 que Kardec fez aos espíritos. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para tudo. 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Qual é a 62? Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Pronto. A matéria é a mesma. Nós já falamos isso lá atrás. A matéria é a mesma, ela é única, ela é original. O que muda é a animalização dela através da união dela com o fluido universal. Porque se Deus quer criar um ser vivo, Ele vai unir a matéria com aquele princípio vital, com o princípio vital, isso. Ele vai unir a matéria com o princípio vital e vai formar um ser vivo. Se ele quer formar uma pedra, ele vai simplesmente unir a matéria, unir as várias moléculas da matéria e vai formar uma pedra, né? Então a diferença é que Deus une a matéria original com o princípio vital para formar a vida, para nos dar a vida. É isso só, né? Porque a mesma matéria que forma tudo. É a mesma matéria, é a original. A diferença é isso. É a sua união com o espírito vital. Com o princípio vital, desculpem. Deus é onipotente, é onisciente, Ele é tudo. Ele é tudo. E o que Ele quis nos mostrar com essa leitura? Que nós todos somos iguais. Nós todos somos fonte de uma matéria original. O que nos diferencia é aquilo que foi colocado junto com a nossa matéria original, que é o princípio vital, que é aquilo que gerou a vida, né? Enquanto nos inorgânicos, né, que não tem vida, aquela união não foi feita. E já que nós somos todos iguais, formados pela mesma base, filhos do mesmo Pai, por que existem tantas diferenças, né, de personalidades, de condições sociais? Deus não faz nada errado. Então, isso tudo, essas diferenças, são necessárias à evolução humana, à evolução moral e à evolução espiritual. E mesmo à evolução física. Tá certo? Então essas diferenças são necessárias, apesar de nós sermos fonte de uma única matéria e de um único Pai. Tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira para todos nós. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração, pessoal.